os teus servos em que se encontram, consola os corações, nos conforta, Senhor, mais a mais, ajuda-nos a te servir em espírito, verdade e justiça. Abençoa, meu Senhor, toda a tua igreja presente, guarda em paz, em perfeita graça e harmonia contigo. A Deus, nossos ouvintes que estejam conosco, te pedimos, abre a mente de cada um para que possa compreender este grande mistério da tua salvação e dá-nos como companheiro de vida eterna. Pois tudo nós suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, som, ok, oi, som. Meus amados irmãos, pessoas amigas, neste momento eu cumprimento a todos com a doce e preciosa paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Quero dizer a todos que me sinto honrado por estar aqui mais uma vez participando desta linda festa que está sendo realizada nesta povoação, aqui de frente, este lindo templo, que com certeza é uma providência de Deus para esta comunidade e para todo esse campo missionário. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Antônio Francisco, que tem sido uma pessoa muito importante nesses últimos anos aqui na evangelização deste campo aqui de Gonçalves Dias, também os demais obreiros que têm lhe auxiliado durante toda essa trajetória e de outros pastores que já passaram por esta linda igreja que o Senhor salvou pela sua graça aqui em Caracol, os irmãos que estão assistindo nesta noite, louva a Deus pelas pessoas amigas que se deslocaram dos seus lares, atendendo o convite da igreja. Quero dizer, meu amado amigo, que você não veio aqui à toa. Você não veio aqui simplesmente porque você quis atender um convite humano, mas com certeza houve uma intervenção sobrenatural de Deus. Aleluia. Para que você pudesse chegar até este local para ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para todos nesta noite, de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas eu creio que o Deus que nos salvou, o Deus que nos trouxe das trevas e nos colocou em sua luz maravilhosa, Ele sim estará me usando nesta noite, assim como já usou muitos para ministrar louvores, para fazer as apresentações, para dar o seu testemunho. Eu creio que não vai ser diferente. O nosso Deus, Ele é e sempre será a peça mais importante no seio da igreja, e nós estamos aqui para adorar e para exaltar este Deus que é digno de toda honra, é digno de toda glória, é digno de todo louvor e adoração. Eu louvo a Deus por este templo, como eu já mencionei, o 3º aniversário desse templo, para servir de local de referência para o povo de Deus aqui em Caracol. Quando acontecem as reuniões, eu sempre costumo dizer, um templo, uma congregação como esta, é sempre visto como uma providência de Deus. Eu creio que aqui deve ter escola pública, aqui deve ter algum posto de saúde, alguma unidade básica de saúde realizada pelas autoridades políticas, e isso é bom para a sociedade, isso é bom para o povo, porque atende os interesses sociais da comunidade, da cidade, do município. Mas eu quero dizer que o maior benefício já criado aqui nesta comunidade foi, com certeza, aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador, e este templo. Quem pode dizer amém? Amém.
este templo. Porque aqui é um local onde aqueles que participam, aqueles que visitam, eles vão ouvir uma palavra que transforma o ser humano não apenas para viver em sociedade, mas para viver em toda a eternidade. Aleluia. Aqueles que visitam o templo com o intuito de ouvir algo bom, de ouvir a palavra de Deus, ele não sai vazio. Ele com certeza será despertado de uma forma ou de outra acerca da palavra que é pregada, que é anunciada. E é o maior benefício que o mundo pode experimentar nesses últimos anos, meus amados, é a doce e preciosa palavra de Deus. Aleluia. Palavra esta que é capaz de salvar o mundo, é capaz de trazer o pecador aos pés de Cristo. Aleluia. É capaz de levar as pessoas a se converterem dos seus maus caminhos, é capaz de levar as pessoas a negar o pecado, a seus próprios desejos carnais e entregar-se inteiramente ao senhorio de Cristo. Aleluia. Por isso, meus amados irmãos, não deixe de visitar. Aos amigos, eu deixo aqui a palavra de ânimo, o conselho bom para você e sua família. Visite a igreja, visite o templo, ouça a palavra de Deus, porque isso aqui é um bom acesso para aqueles que desejam conhecer sobre Deus, para aqueles que desejam entrar pelas portas, pela porta que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E para dar prosseguimento aqui com a palavra de Deus, eu vou ler aqui ainda no texto base da festa, aqui na segunda carta do apóstolo São Pedro, o capítulo 3, o versículo 9, apenas o versículo 9, para a gente, em ratas palavras, meditar um pouco nesse texto. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Um lindo tema. Eu quero dizer que esse tema é um tema bem atual, é um tema que nunca perdeu a sua importância na história da igreja e no dia a dia das pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao senhorio de Cristo. Amigos, nós temos aqui um tema muito importante, um tema central das Sagradas Escrituras, que é a volta do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se você já tem a compreensão, já compreendeu de fato o que é ou o que será a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma coisa eu quero anunciar a todos nesta noite: Jesus Cristo, Ele prometeu, Jesus Cristo, Ele fez uma promessa de que Ele voltaria a segunda vez sem pecado para aqueles que esperam para a salvação. Nós sabemos, meus amados irmãos, que o mundo, infelizmente, eles vivem como que não tem esperança. O mundo vive em desespero. O homem só está vivendo dentro de uma perspectiva humana, materialista. Eles não estão conseguindo enxergar os desígnios de Deus. Eles não estão conseguindo compreender a soberania de Deus. Eles não têm conseguido entender de fato a grandeza e os grandes projetos de Deus para aqueles que precisam de Jesus Cristo. Mas nesta noite nós estamos aqui anunciando algo que é sobrenatural. Nós estamos aqui anunciando algo que é além do material, é algo sobrenatural. É o aparecimento de Jesus Cristo que se dará a qualquer momento. Embora
embora a Bíblia não diz o dia e nem a hora, mas nós temos a fiel certeza de que a qualquer momento os céus vai se abrir e a igreja vai subir ao encontro do noivo, assim como diz a palavra de Deus. E a palavra do Senhor Deus diz que o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. Quando nós estudamos o contexto da igreja primitiva, os primeiros cristãos que se converteu através daquela obra missionária impulsionada não pelo desejo do homem, mas aquela obra impulsionada pela ação sobrenatural do Espírito de Deus, as vidas iam se convertendo. A cada dia o número dos salvos aumentava em milhares, e as pessoas agora caíram na graça, os cristãos caíram na graça do povo, diz a palavra, e a cada dia aumentava o número daqueles que iam sendo salvos. E nós estamos entendendo, meus amados irmãos, que dentro daquele contexto, muitas pessoas começaram agora a duvidar sobre a volta de Jesus Cristo, porque Ele disse para os cristãos que Ele voltaria muito breve. E ali muitos não conseguiram entender. Muitos dos cristãos não conseguiram entender. Talvez ainda hoje muitos não estão entendendo, por falta de um esclarecimento. Mas Deus usa o apóstolo Pedro, um dos líderes da igreja ali em Jerusalém, um homem escolhido para o ministério do apostolado, um homem que foi realmente transformado pelo Espírito Santo de Deus, e que se tornou um grande líder da igreja primitiva. Deus levanta aquele grande homem que até há um tempo atrás não tinha conhecimento de letra, não tinha conhecimento da arte de discursar. Pedro, segundo as escrituras, ele era um pescador, ele não era um homem culto na época, mas Deus, como diz um grande teólogo, Ele não escolhe, Ele não chama aqueles que são preparados, mas Ele prepara aqueles que Ele escolhe para a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro agora escreve aos irmãos, advertindo-os para que ninguém ficasse preocupado, ninguém ficasse em dúvida. Ele disse: olha, irmãos, não fiquem preocupados, porque para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. O que Pedro quis dizer aqui, amada igreja, o que Pedro está dizendo aqui, amado irmão, não pela sua autoria, mas pela autoria do Espírito Santo que estava na vida dele. Pedro quis dizer que o tempo de Deus não é medido igual o tempo do homem. A cronologia do homem, ela é marcada em segundos, em minutos, em horas, em dias, meses, semanas, anos, décadas, séculos, milênios. Mas o tempo de Deus é diferente. Eu quero dizer uma coisa para você: a Bíblia, ela não acontece apenas, os acontecimentos bíblicos, eles não acontecem apenas dentro do tempo do homem, não. Eles também acontecem dentro do tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem. O homem quer as coisas logo, o homem quer que seja agora, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus compreende todas as coisas. O nosso Deus, Ele já estabeleceu tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe o dia, Ele sabe a hora. Ele não é um Deus de improviso. Ele sabe, Ele já planejou tudo. Mas o homem não entendia, e alguns irmãos não entendiam. Mas Deus fez Pedro entender. E esta palavra é para nós nesta noite. Aleluia. Jesus, Ele pode vir a qualquer momento. Aleluia. Quanto ao dia, não cabe a nós querer saber. A palavra de Deus diz que essas coisas cabem a Deus. O que nós precisamos é estar preparados na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia.
Eu não conheço a tua vida, meu amigo. Você que está aí na sua casa, você que está nos assistindo de perto, e você que está nos assistindo de longe, eu quero dizer uma coisa para você. Isso é profético, é bíblico. Para subir no arrebatamento da igreja, é preciso estar em Jesus Cristo. Aleluia. Para subir no arrebatamento da igreja, é preciso estar em Jesus e na sua palavra. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, mas é do jeito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É do jeito de Deus, é da maneira que Deus quer, é como Deus quer e não como o homem quer. E aqui na palavra, Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Aleluia. Talvez alguns acreditam que sim. Até o século XVIII, ainda estudando a história da igreja nos últimos anos, ou nos últimos séculos, os cristãos começaram agora a abrir mão desse conceito. Muitas igrejas deixaram até de pregar a respeito do arrebatamento com frequência. Mas quando entra o século XX, que começa as profecias que marcariam o início o início da volta de Cristo, aquelas pessoas, os grandes teólogos que Deus tem usado na história, eles começaram agora a fazer uma analogia e começaram a ver que a ciência se multiplicando. Eles começaram a ver que isso era uma profecia era um sinal da volta de Cristo. E foi no século XX também conhecido como século da ciência, onde o desenvolvimento tecnológico e científico, ele disparou em todo o mundo, onde surge o homem como um ser antropocêntrico, o homem no centro, o homem se destacando. Isso também é uma profecia, isso também é um sinal da volta de Cristo, onde nós vemos muitos sinais. Segundo a história, o século que mais aconteceu com mais frequência, com maior quantidade, abalos sísmicos, que são terremotos, maremotos, foram no século XX, foram nesse século. E a partir de agora a igreja começa a entender a linguagem de Deus, porque ele disse que antes da sua vinda muitos sinais aconteceriam, haveria nação contra nação, reino contra reino, muitos sinais nos céus aconteceriam, aconteceria também muitos sinais, como já foi dito, sísmicos, terremotos, maremotos, muita violência. Tudo isso são sinais da volta de Cristo. Muitas doutrinas falsas, muitos ensinamentos, até mesmo de demônios projetados no inferno, seriam divulgados. E nós entendemos que nesses últimos dias a igreja tem sido alvo de ataque de Satanás. O diabo tem levantado muitos homens vazios de Deus para trazer mensagens diabólicas à mente das pessoas, para entorpecer a mente das pessoas. Mas a profecia de Jesus Cristo para a igreja, quando nós lemos lá em Mateus, nos primeiros capítulos, ele diz: eis sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno elas não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela não vai se contaminar. A igreja do Senhor Jesus, ela vai permanecer de pé. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus. Mas a Bíblia ainda diz: e se possível for, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Mas o Espírito de Deus, ele tem nos abençoado, ele tem nos sustentado, ele tem nos dado força, ele tem nos capacitado para continuar nessa marcha. Deus está neste lugar, igreja. Deus está neste lugar, e Deus está falando com você através desta palavra. Louvado seja Deus.
todos os sinais preditos por Jesus Cristo estão se cumprindo. Os apóstolos também foram incomodados pelo Espírito, avisando que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, difíceis. E hoje nós vemos dentro dos lares, dentro das escolas, dentro até mesmo de muitas igrejas, muitos templos, problemas. Não é fácil administrar pessoas nesses últimos dias. E esses tempos trabalhosos referem aqui a pessoas que têm se corrompido, que não têm dado ouvido à voz do Senhor. Mas hoje você está aqui ouvindo a voz de Deus. Esse trabalho aqui foi Deus que proporcionou este trabalho nesta noite. Nós estamos aqui apenas como canal de Deus. O pastor desta igreja está aqui como canal, porque foi para isso que Deus levantou ele nesses últimos dias. Para que divulgasse o evangelho que salva, para que divulgasse o evangelho da salvação. E eu mais uma vez quero dizer para você, meu amigo, só existe salvação em Jesus Cristo. Para nós falar do arrebatamento, que é a promessa sublime de Deus agora para a igreja, para os salvos em Cristo Jesus, é preciso falar de salvação. Porque só vai subir os salvos em Jesus Cristo. Só vai subir aqueles que entregarem a sua vida ao Senhor Jesus. Só vai subir aqueles que se renderem ao senhorio de Cristo, que abrem mão do pecado, que abrem mão desse mundo mal para viver piamente com Cristo. Aleluia. E hoje a palavra do Senhor está te convidando. A palavra de Deus está te convidando. Você que está aí na tua casa, você que está aí no meio dos irmãos, você que está distante, você que está perto, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite em que o Espírito de Deus, Ele quer entrar na tua vida. Hoje é uma noite onde você pode sair daqui diferente de como você chegou, mas sair transformado, sair uma nova criatura. Aleluia. Porque a palavra do Senhor Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Jesus, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Jesus, Ele quer entrar na tua vida. Ele quer fazer de você uma pessoa totalmente liberta, preparada para participar da promessa sublime para a igreja, que é o arrebatamento. Quando nós lemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz: alegrai-vos na esperança. Esta alegria, ela tem que ser vista na vida de cada um dos irmãos. Esta alegria tem que ser vista em nossas vidas. O nosso maior ponto, o nosso maior foco, a nossa maior fonte de alegria não deve ser a nossa casa terrena, não deve ser a nossa família, não deve ser o nosso trabalho de onde tiramos o sustento para a nossa família, não deve ser das nossas faculdades, das nossas formações acadêmicas. Não é isso não. A nossa maior fonte de alegria, a nossa maior expectativa nesses últimos dias é a volta, é o aparecimento a qualquer momento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está alegre nessa noite, se você está alegre nessa esperança, jogue a mão para cima e diga glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, glória a Deus. Essa deve ser a nossa maior expectativa nesses últimos dias. Jesus está voltando. Esta é uma das mensagens centrais de toda a Bíblia. Desde o Antigo até o Novo Testamento, nós nos deparamos com passagens, inúmeras passagens que falam da volta de Jesus. Jesus contou várias parábolas enfatizando aí a sua volta. Jesus advertiu os seus apóstolos, os seus discípulos, que ele voltaria. E essa palavra, ela não se cumpriu, mas ela vai se cumprir. Tudo que Deus fala se cumpre. E a prova está aí. Nunca vivemos
os sinais da volta de Cristo. Nunca a igreja viveu os sinais da volta de Cristo como estamos vivendo nesses dias. Não precisa faculdades ou curso de teologia para entender. Basta você observar o que Deus falou, o que a palavra está dizendo, está se cumprindo. E tudo isso são promessas de Deus. E quando todo o evangelho for anunciado em todo o mundo, aí virá o fim. É nesse momento que Deus vai enviar. Outro dia, eu andando ali na cidade de Gonçalves Dias, andando por várias ruas, e eu observava que muitas casas estão sendo construídas, muitas casas estão em reformas. Que não está construindo, está reformando. Que não está reformando, está fazendo uma pintura, qualquer coisa. Mas o ser humano está em plena atividade, em plena construção civil. A cada dia que passa, você vê a mudança. E não é só em Gonçalves Dias, é em todas as cidades, até nos povoados. As pessoas estão agora transformando o ambiente, porque o homem é um ser cultural. O homem é um ser cultural, mas dentro das profecias que falam a respeito da volta de Cristo. Quando nós lemos em Mateus, se não me foge da mente, capítulo 24 e o versículo 36, não me foge da mente, o próprio Jesus Cristo fala: e como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé, os homens casavam-se, davam-se em casamento, os homens edificavam, os homens construíam, até que de repente veio o dilúvio sobre eles, e todos morreram sob as águas do dilúvio, escapando apenas 8 pessoas: Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e também as suas 3 noras, que a Bíblia não menciona os nomes. E nós vamos entender, igreja, que nesses últimos dias as pessoas estão construindo. Nunca se viu tanta construção, nunca se viu tanto crescimento, tanta infraestrutura aumentando nas cidades como nesses últimos dias. E a volta do Senhor Jesus, ela virá justamente nesses momentos. Ela virá justamente enquanto o homem estiver em suas atividades, indo para os seus trabalhos, cuidando da sua família, trabalhando. Outros estarão viajando, outros estarão passeando, outros estarão construindo, até que virá o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Ele virá. A promessa está na Bíblia, e a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele não é homem para que minta. Tudo que o nosso Deus tem prometido vai se cumprir, porque o nosso Deus, Ele é zeloso, diz a palavra. E nesta noite nós te convidamos. Eu te convido, meu amigo, você que ouviu esta palavra, você que ouviu a voz de Deus nesta noite, você que ouviu a voz do Evangelho pregada não somente por mim, mas por cada apresentação, cada louvor que foi apresentado aqui nesta noite. Eu convido você, onde você estiver agora, você que ouviu a voz do Senhor, venha até aqui. Aceite a Jesus como teu Salvador. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versículo 28, Jesus faz um convite a você nesta noite, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está te convidando hoje, você, onde você estiver, se você está realmente ouvindo a voz do Senhor, se você entendeu esta mensagem que foi pregada nesta noite, levante-se e aceita Cristo como teu Salvador. Nós não sabemos o dia do amanhã, não sabemos o que pode acontecer amanhã. A palavra do Senhor Deus diz: se ouvirdes hoje a minha voz, não endureça o vosso coração. Como na provocação, como o povo de Israel no deserto, mas que nesta noite você possa ouvir e entender este convite. É o melhor convite que você pode receber.
é o melhor convite que você pode receber. É o convite para aceitar a Cristo como Salvador. Louvado seja Deus. E aqui está chegando, louvado seja Deus, uma jovem atendendo a voz de Deus. Eu quero convidar a segunda pessoa. Onde está a segunda pessoa neste momento, que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Meu amigo, esse mundo em que nós estamos vivendo é um mundo mau, é um mundo perverso. Ele não tem nada de bom para nos oferecer. Aquilo que o mundo está oferecendo são fantasias, são coisas que passam. A Bíblia diz lá em João, na primeira carta do apóstolo João, que as coisas do mundo passam, com as suas paixões, com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, diz a Bíblia, este permanece para sempre. Eu te convido nesta noite, a igreja, o Evangelho está te convidando. Venha nesta noite fazer um pacto com o Senhor Jesus. Ele ainda está te esperando, Ele ainda está te chamando através desta voz. Ele ainda está te incomodando aí. Eu tenho certeza que ainda tem mais gente para aceitar a Cristo nessa noite. Ainda tem mais vidas para se render aos pés de Cristo. E nós te convidamos hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te convidamos. Louvado seja Deus. Não tendo mais ninguém, eu quero já aqui agradecer a oportunidade, agradecer a Deus e enfim a toda a igreja e aos amigos. Quero dizer, Jesus te ama. Faça a tua decisão, porque Ele te ama. Ele tem um plano para a tua vida, meu amigo. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Ele sabe a tua vida. E o melhor de Deus para ti é o perdão. Ele quer perdoar todos os teus pecados. A minha vontade era que todo mundo fosse ser crente aqui hoje. Que todo mundo saísse daqui glorificando o Senhor, com a vitória em Cristo Jesus. Mas você precisa também fazer o seu ato de coragem. Você precisa levantar daí e vir ter aqui e aceitar a Cristo como Salvador. A voz de Deus ainda está clamando nesta noite, ainda está te chamando. Aonde você está agora ouvindo essa voz, venha e entrega a tua vida a Jesus. Eu quero entregar aqui o microfone, pastor. Tudo bem. A irmã deseja aceitar a Cristo como Salvador? Sim. Diz a palavra de Deus: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, eu convido a igreja a ficar de pé com a permissão do pastor. Nós vamos fazer uma oração apresentando a irmã Jaciara, que está agora entregando a sua vida a Cristo Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em cuja presença estamos ainda, Senhor, queremos aqui apresentar esta jovem, Senhor, que fez a melhor decisão da sua vida, que entregou agora a sua vida a Ti, ó Pai. Deus, torna esta jovem agora ovelha do Teu pasto. Pai eterno, prepara ela para a vida cristã, Senhor. Prepara a vida dela, meu Deus, para batalhar em prol de uma causa sobrenatural, que é a causa do Evangelho neste mundo. Que seja mais uma daquelas, meu Deus, que vai levar a mensagem às pessoas que estão cativas pelo pecado, aquelas pessoas que estão ainda perecendo neste mundo. Pai eterno, faça dela, Deus, um grande instrumento em Tuas mãos para evangelizar, para falar do Teu nome, para testemunhar, para brilhar diante dos homens, para brilhar diante deste mundo mergulhado em trevas, Senhor. Pai eterno, segura em Tuas mãos, proteja ela do mal, Senhor, livra ela do mal, Senhor, porque por meio da Tua palavra, ela está agora Te aceitando. Pai eterno, entra nesta vida, Senhor, e faça sobre ela a Tua vontade. Nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Que Deus abençoe o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido a irmã
Haricélia para louvar a Deus com o hino. Enquanto ela canta, nós vamos escolher uma oferta especial para a obra de Deus aqui neste campo missionário.